Pegue a sua Bíblia, o exemplar que você trouxe para a casa do Senhor. E nós estamos já há algumas quartas-feiras trabalhando um tema da Sagrada Escritura sobre a espiritualidade cristã. E esse tema não tem saído do meu coração. E eu tenho observado, irmãos, que Deus tem trazido uma espiritualidade à sua igreja. Nós temos visto a cada culto o Senhor fazendo coisas gloriosas. E isto é sinal de que o Senhor tem aprovado nós buscarmos a presença do Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-los para uma leitura onde estaremos baseando o nosso ensino de hoje, na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Epístola aos Colossenses. Estaremos lendo nesta epístola o capítulo de número 3. Glória a Deus. Façamos a leitura a partir do verso de número 12. Capítulo 3 de aos Colossenses, a partir do verso de número 12, muito embora eu quero chamar a tua atenção para o verso 16, mas façamos a leitura do contexto. Quantos que conseguiram já localizar o texto em referência, digam amém. A epígrafe, no texto que estou utilizando, da versão da tradução brasileira, diz: as virtudes que devem ser cultivadas. As virtudes que devem ser cultivadas. Verso 12. Vós, portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como ainda o Senhor vos perdoou a vós, assim o fazei também vós. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Verso 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, instruindo e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão, louvando a Deus em vossos corações. Tudo quanto fizerdes, quer de palavras, quer de obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Verso 16. Você consegue ler comigo? Coloca na tela, por favor, o 16, na versão Almeida Corrigida e Fiel que está na tela. Vamos lá, 1, 2 e 3. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, eu quero hoje, com a graça de Deus, ministrar dentro ainda deste tema maior que é a espiritualidade cristã, porém hoje em um subtema ou um título que é a importância de habitar a palavra de Cristo em nós
e cantarmos hinos e cânticos espirituais. Então hoje eu quero destacar deste versículo de número 16, esses dois pontos que todos nós precisamos cultivar. Fazer com que a palavra de Cristo habite em nós e termos uma vida de adoração a Deus, manifestando o nosso culto, os nossos cânticos, os nossos louvores, e aqui nesse qualitativo, que eles sejam espirituais. Quando eu comecei a abrir este tema sobre a espiritualidade, há muitos assuntos, nós já trouxemos aqui alguns deles, e hoje, ainda dentro da vida prática de cada um de nós, nós temos esta conexão que Paulo faz sobre a palavra e sobre os louvores. E todos nós, queridos, ao chegarmos em um culto como esse, certamente estamos interessados em ouvir palavra de Deus e também devemos estar dispostos a louvar e a adorar ao Senhor nosso Deus. Aqui está o propósito de nos reunirmos e é mediante a isto que nós podemos sair daqui edificados e termos um elevo espiritual. E eu não sei se você já percebeu, mas o culto começou faz um tempinho. E nós estamos aqui adorando a Deus, louvando ao Senhor, e agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. E eu não sei se você já conseguiu se conectar com este culto. Eu não sei se você conseguiu entender que quem presta culto somos nós. Por vezes criamos algumas ideologias que elas são completamente contrárias àquilo que vemos na palavra de Deus, como por exemplo, alguém que chega ao ponto de dizer que hoje eu vou ao culto, vou assistir o culto. Há até outras pessoas que chegam ao ponto de dizer, não, hoje eu não vou para o culto, não vou para a igreja presencialmente, porque eu vou assistir o culto pela televisão. Eu vou assistir o culto pela internet. E essa ideia, essa compreensão, é uma compreensão completamente contraditória. Porque a grande verdade é que nenhum de nós viemos aqui para assistir nada. A gente assiste TV ou assiste qualquer noticiário, e isso, é claro, completamente normal, a vida de qualquer pessoa, mas quando a gente pensa em culto, é invertido. Se há alguém assistindo algo aqui, é o Senhor nosso Deus. É Ele quem está observando o que estamos prestando nesta reunião. E há inúmeras passagens que podem trazer balizamento para esta ideia, como, por exemplo, o culto de Caim e o culto de Abel. Deus estava assistindo. Deus estava acompanhando o que eles estavam produzindo. E não somente o Senhor está vendo, mas Ele também é aquele que pode checar. Ele é aquele que pode verificar. Ele é aquele que pode validar que tipo de culto nós estamos apresentando. Por isso, Jesus falando àquela mulher samaritana, ele diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E olha a checagem, que adorem o Pai em espírito e em verdade. E aí, querido, o nosso culto não pode ser qualquer culto. O que a gente vai oferecer a Deus não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos entender que este ambiente é sagrado. E o que nós estamos a oferecer ao Senhor, aleluia, é para aquele que tudo que faz a nós é excelentíssimo. Tudo que Ele faz a nós é perfeito. Então precisamos cultuar com excelência também. Você consegue dar um glória a Deus com excelência? É essa a medida da tua excelência? Você consegue dizer aleluia com excelência? Você consegue prestar atenção à palavra com excelência? Oh, glória a Deus. Então é nesse caminho que nós estaremos conduzindo aqui, graciosamente, a palavra e o estudo desta quarta-feira.
O texto que nós lemos, claro, está dentro de um contexto, e para se entender o texto precisamos, ainda que sucintamente, não nos afastando muito dele porque do tempo, mas olhar para este contexto em que este versículo está inserido. E quando olhamos para o contexto bíblico, vemos que este texto está dentro de uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. No Novo Testamento, esse tipo de literatura, esse gênero literário, epistolar, se constitui a maior parte dos livros do Novo Testamento. São 21 textos ou 21 documentos que recebem ou foram escritos dentro desse gênero. E o apóstolo Paulo escreve 13 livros, ou 13 epístolas, cartas, estou tratando aqui como documentos, que ele usa desse expediente de carta, de epístola. E esta aqui é uma epístola do apóstolo Paulo. A datação dessa carta está ali no ano 60 e 62 depois de Cristo. Então é uma carta que está próxima ao final da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi decapitado, martirizado ali entre o ano 65, 66, as datas não são muito precisas. Logo, esta carta, ela é conhecida como uma carta epistolar do apóstolo Paulo, uma epístola do apóstolo Paulo. E Paulo, ao escrever a esta igreja, ele escreve a uma igreja que está em uma importante cidade localizada na região da Frígia. Esta região existe até os dias de hoje, está lá na atual Turquia. E na época, a cidade de Colosso era uma cidade bastante próspera, uma cidade influente, mas que havia lá o que hoje nós chamamos de sincretismo religioso. Esse sincretismo que havia nessa cidade era a mistura de diversos tipos de crenças, de diversos tipos de culto, de uma série de questões que distorcia a ideia de culto ao Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar o ensinamento do que é cultuar, do que é oferecer algo para o Senhor Deus. Quando lemos a carta, no capítulo 1, verso 7, vemos que esta igreja, ela surge, assim como muitas outras igrejas também surgiram, de dentro da casa de alguém, né, de um membro, de um crente. E o crente aqui é Epáfras. Então, muito provavelmente, essa igreja nasce ali, nasce pequena, nasce de alguns cultos dentro, quem sabe, da sala de um cooperador, quem sabe ali poucos membros da família. Mas o culto, irmãos, a Deus é tão interessante que à medida que esses trabalhos eles vão acontecendo, a igreja ela vai crescendo, ela vai se mobilizando, ela vai avançando. O tema principal desta carta está ligado à supremacia e à suficiência de Cristo. Então, Paulo vai tratar nessa carta uma ideia cristocêntrica, dizendo que tudo aquilo que nós formos fazer, nós precisamos considerar que a Bíblia ela é cristocêntrica, a nossa fé ela é cristocêntrica, e não poderia ser diferente. Nós estamos no cristianismo. E se nós tirarmos Cristo do cristianismo, o que é que sobra? Não sobra nada. Então, queridos, aqui Paulo já começa a nos dar detalhes dentro desse contexto, dizendo que tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer tendo Cristo no meio, tendo Cristo no centro. É muito triste nós vermos, por exemplo, um culto onde não se menciona o nome do Senhor Jesus Cristo, onde não se pensa acerca do Cristo da nossa fé, aquele que veio para nos salvar, para nos libertar e por meio de quem nós adquirimos a salvação. Sem nenhum mérito humano, todos os méritos, créditos estão na pessoa de Cristo a quem nós estamos servindo aqui. É por isso que hoje encontramos algumas dificuldades de falar de culto cristão, se torna algo relevante, algo importante, porque muito do que se observa hoje não é culto. Muito do que vemos hoje não se pode considerar verdadeiramente, ou pelo menos biblicamente falando, de um culto a Deus. Há muitas reuniões,
em muitos lugares, de diversas formas, mas aí você vê que algo está fugindo ao padrão ortodoxo da palavra de Deus. E eu passo a pensar, não seria por isto que a gente começa a perceber que o Senhor já não está batizando mais com o Espírito Santo? Que muitas vezes chegamos em algumas dessas reuniões e não sentimos mais a presença do Senhor? A gente muitas vezes chega em lugares assim e a gente acaba saindo pior, porque a gente passa a murmurar de situações que são vistas. Então, o que é que está acontecendo? Primeiro, a centralidade do culto, que é Cristo. Estão querendo se afastar deste Cristo central, ou do Cristo da fé. E aí você percebe, irmãos, e eu que praticamente nasci na casa do Senhor, quando criança, embora fiquei um período fora, mas tenho aí pelo menos 3 décadas na casa do Senhor, de que lá atrás não precisava muito para você ver uma manifestação espiritual no culto. Perceba que hoje a gente quer o melhor pregador, com a melhor oratória, com a melhor homilia, dentro de todos os campos possíveis de uma boa retórica, dicção, né, usando tudo que tem de técnicas. E quando a gente vai ouvir alguém cantar, a gente também prefere aqueles que sabem utilizar toda a impostação vocal, toda a técnica, toda a harmonia, não é, dentro da musicalidade. E muitas vezes a gente para de olhar para o conteúdo daquilo que nós estamos oferecendo. E aí eu comecei a me lembrar, quando estava estudando, daqueles hinos, irmã Cida, do círculo de oração, que eram tão simples, não simplório, simples, mas que em toda a letra tinha lá Jesus. Em toda a letra tinha lá Cristo. E aí o Senhor ia movimentando em cultos tão pequenos, com tão poucas pessoas, muitas vezes até sem instrumento, e algumas vezes até sem som, sem microfone, mas a graça do Senhor. A glória do Senhor. Eu sei que muitos questionam esse louvor, mas eu posso dar aqui referências teológicas para balizá-lo, né? Foi alvo de muita crítica, né, esse louvor, mas tinha um louvor que a gente cantava assim: quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, cante. Eu citei esse, mas era um outro, né? Era aquele que fala que quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. Olha aí como vocês sabem. Como é que é? Vai lá. Olha como eram os hinos. Melhora isso, vai. Vai. Quando eu cheguei aqui. Continua, como é? Tal de anjos. Olha aí como as irmãs sabem. O meu Senhor. Cante. Olha a mesa pronta. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Eu quero lhe ouvir, solte a voz, vai. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Percebe como era? Qual é o interesse de alguém que canta um hino desse? E tinha um pandeiro, né? É que depois entra o campo teológico dizendo, não,
o Senhor não está aqui, vem com o primeiro crente, não chega antes de ninguém. Mas a própria teologia diz que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e não há lugar onde você possa estar que Jesus não esteja. Mas o que é que isso demonstra? O interesse em Jesus. Não há outro tipo de interesse. Eu venho para a casa do Senhor para ter um encontro com Jesus. E aí, ao saber de que Ele está aqui, tem uma mesa posta e preparada. Será que você consegue adorar e glorificar a Deus? Logo, esta carta, ela apresenta essa supremacia de Cristo em todas as coisas. E enfatizando que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Lá no capítulo 2, 3, ele fala isso. Jesus é supremo. É a Ele que eu ofereço culto. É dele que eu espero ouvir uma palavra. E aí isso, querido, começa a corrigir uma série de comportamentos. Hoje parece que a gente vai para a casa do Senhor igual aqueles deliveries, né, fast food, senta e ainda fica querendo escolher quem é que vai cantar, quem é que vai pregar. E se não for a pessoa que a gente imaginou que deveria ser, a gente já se fecha e diz, como pode? O pastor vai colocar fulano para pregar hoje? E nós estamos perdendo a centralidade. Não importa quem vai pregar, o importante é que esteja com a mensagem. Porque quando a gente está com a mensagem, meu amado e minha amada irmã, essa mensagem penetra, ela entra, ela fala. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deixa eu correr nessa parte introdutória aqui, não quero avançar muito nesse contexto. Paulo vai trabalhar alguns ensinamentos importantes nesta carta, como por exemplo, Colossenses 1, 20 ao 22, a carta destaca a reconciliação e a redenção por meio de Cristo. Olha que coisa interessante. O que é que a carta está nos oferecendo? Está dizendo que você só foi reconciliado a Deus, você só está em comunhão com Deus porque da redenção em Cristo Jesus, porque éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos reconciliou. Não há mais inimizade com Ele. Agora nós somos amigos dEle. Oh, glória a Deus! No capítulo 3, versos de 1 a 7, Paulo enfatiza a necessidade de vivermos de acordo com a nova vida em Cristo, abandonando as práticas pecaminosas, até porque, depois dessa reconciliação, desta redenção, nós não podemos ser ou sermos os mesmos. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas. Há uma transformação, há uma metanoia, há uma mudança de vida. E uma mudança para muito melhor. Mas parece que quando a gente é neoconverso, é novo convertido, a gente percebe isso com maior clareza. Mas o tempo parece alterar isso também. Você vê um novo convertido quer orar o tempo inteiro, quer jejuar o tempo inteiro, quer ler a Bíblia Sagrada o tempo inteiro. Não falta culto nenhum. E ainda reclama quando o pastor não põe um trabalho em um dia da semana. Já viu isso? Ele sai procurando. Não, se não tem na igreja, tem algum canto. Eu preciso ir para algum canto. Aí ele vem para o culto matutino, ele vai para o evangelismo à tarde, ele vem para o culto à noite e ainda fica procurando vigília para ir. É assim ou não é? Dá um trabalho, irmão, para o pastor. Porque ele começa a ler a Bíblia, não entende. Diz, pastor, por que disso? Por que daquilo? Como é que é isso? Como é que eu faço assim? Como é que eu faço aquilo outro? E assim? E como é que é jejum? E como é que é isso? E como é que é aquilo? Ele tem sede de Deus. O pastor vai terminando o culto e diz, não, esse culto está terminando muito cedo. Ele precisa aumentar. Não, eu quero mais culto, eu quero mais culto. Aí vai passando o tempo, olhe para mim aqui. Vai passando o tempo e parece que essas coisas vão perdendo o seu sentido real. E é capaz de a gente olhar e falar assim, não, 2 horas de culto é muito tempo.
pastor às vezes passa 5, 10, 15, 20 minutos. O pastor está sem juízo. Como é que estende o culto? Olha como que ele usa. Tanto tempo assim, 20 minutos, meia hora. Ele só vem um dia na semana. Um dia. Para prestar um culto que não presta o culto inteiro de 2 horas, porque já chega atrasado. E às vezes quer sair mais cedo. E aí nós estamos falando de espiritualidade. E aí a gente quer que o céu se abra. A gente quer que a glória desça. A gente quer sair daqui, olha, totalmente impactado. Então, se o teu entendimento e o seu desejo está para essa espiritualidade, nós precisamos começar a resgatar aquilo que é base. Aquilo que é base. O apóstolo aqui, nessa carta, instrui sobre a importância da oração e do testemunho cristão. Ele vai falar que para que haja espiritualidade é necessário oração. E oração é conexão. É estar conectado. Quem ora está conectado. E olha que a gente vive o mundo da conectividade. Hoje, dificilmente você vive sem conectividade. Dificilmente. Aliás, os nossos equipamentos, a gente tira a conexão da tomada de casa, entra no carro e já a primeira coisa que a gente faz é conectar. Até porque a bateria é curta. Conexão. Se você vai na casa de alguém, a primeira coisa que você pergunta, tem Wi-Fi? Irmão, pergunta na igreja, não vai perguntar em casa? Tem irmão que fala, pastor, qual que é o Wi-Fi da igreja? Qual que é a senha do Wi-Fi? Conectividade. E aí nós temos um hino da harpa que diz assim, guarda o contato. Com o quê? Com as redes sociais? Guarda o contato. Com o quê? O WhatsApp? Os seguidores, ou como ouvimos aqui a irmã Sara, os perseguidores? Guarda o contato com o quê? Com o teu Salvador. Agora, qual é a nossa conexão com o Salvador? Quando é que a gente se conecta a Ele? Quando? Pela oração. Mas em que momento? Parece que a gente está deixando para se conectar com os céus só nesse momento da reflexão da palavra. É dessa maneira aí. E eu tenho hoje, irmãos, sentido a necessidade, porque tenho observado. Desculpe, meu irmão, você está na casa do Senhor. Esses dias eu estava falando aqui em um culto que parece que a gente está esquecendo o ambiente da adoração. Pessoas que vêm para a igreja chupando chiclete. Às vezes senta no púlpito, mascando. Eu acho que eu estou no culto de ensino, é isso não? Qual é o nosso comportamento? Já pensou você adorando a Deus assim, ó? Daqui a pouco fazendo bola. Nossa, pastor, que pensamento de quadrado. Quando a gente falava que algum crente era quadrado no passado, aqueles crentes mais tutano, mais raiz, diz assim, é melhor ser quadrado do que ser redondo. Você já ouviu isso, não? Porque o redondo, né? O redondo, ó. E tinha um sentido. Exatamente. A Jerusalém é quadrada, né? Glória a Deus. Qual é o comportamento do ambiente de culto? Falar sobre reverência. O lugar de encontro com o Senhor ainda é território sagrado. Ainda é território santo. Guarde os teus pés a entrarem na casa do Senhor. Alamante, odergue, anagaia, sei. O Senhor quer fazer grandes coisas em nosso meio.
E acredite no que eu vou lhe dizer, Deus tem me feito sentir que nós viveremos um grande avivamento aqui em Pinheiros, mas alguns ajustes precisam acontecer na minha vida, na tua vida, para que nós possamos viver a plenitude do Espírito do Senhor nosso Deus. Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda renova, Ele ainda restaura, Ele ainda nos chacoalha, a palavra ainda tem impacto. Então, pelo amor de Deus, se você consegue entender essas verdades espirituais, levante uma de suas mãos aos céus, e se ainda dá glória, dá aleluia, abra a tua boca para adorar. Orabancho devassi candarabia sei. Olhe para mim aqui. O versículo que nós lemos trata da palavra de Cristo e da adoração como fundamentos para a vida cristã. E eu disse que a tradução que estou utilizando, ela trabalha esse conjunto de versículos como as virtudes que devem ser cultivadas. Devem ser cultivadas. O quê? O acolhimento da palavra e uma vida de adoração. E esses dois fundamentos pertencem ao nosso culto cristão. Acolher a palavra, e acolher a palavra é algo que eu vou falar um pouco aqui inicialmente, depois falar sobre o culto, sobre a adoração, sobre latreia, sobre a ideia de oferecer algo a Deus. Mas essa história de acolhimento da palavra é algo interessante. Porque quando a palavra é de bênção, é de vitória, a gente vê algumas reações no culto. De alguns irmãos dizendo: Senhor, amém, fala mesmo, que bom, Senhor, é para mim, eu tomo posse. Mas quando a palavra é de confronto, é de correção, muitas vezes, Senhor, fala mesmo, ela precisa ouvir. Ela quem? Ela quem? Isso aí, Senhor, olha como Deus revela. Está revelando mesmo. Está revelando mesmo. Qual a tua disposição para ouvir aquilo que Deus está entregando? Acolher a palavra, coração aberto, mente focada. E eu vou repetir: coração aberto e mente focada. Deus não quer só iluminar a tua mente, mas Deus quer também aquecer o teu coração. A clareza da palavra vai entrar na tua mente, capturar a tua mente, mas também vai encher de gozo, de alegria o teu coração, trazendo impacto para os teus sentimentos, para as tuas emoções. É através da palavra de Cristo que recebemos ensinamentos, verdades, direcionamentos, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E é por meio da adoração, cantando hinos, cânticos espirituais, que expressamos nossa adoração e nossa comunhão com Deus. E é possível saber, por meio da adoração, quem está em conexão. É diferente, irmão. É diferente. Tem pessoas que você vê orar, que dá vontade de separar a sua oração para acompanhar dela. Já aconteceu com você? Às vezes eu vejo alguém orar, eu me silencio e fico só concordando. Senhor, isso é... olha aí, é isso mesmo. De tanta conexão que há entre a pessoa que ora com Deus que ouve. Louvores que você vê alguém cantar e você fica assim, boquiaberto, dizendo: meu Deus, está subindo, Deus está recebendo, aleluia, está chegando, está cumprindo o propósito. Oh glória! E olha, irmãos, eu tenho sido um pouco crítico com esta questão de nós pregadores nos preocuparmos muito mais com a performance do que com o conteúdo da mensagem que nós estamos entregando. Não há problema se ao entregar uma mensagem, uma exposição, a gente falhar às vezes numa conjugação,
numa palavra. Porque a mensagem, irmãos, ainda que sair em um português um tanto que imperfeito, o Espírito Santo é tão capaz de pegar aquilo que está, sabe? Aleluia! Um tanto que imperfeito, porque somos imperfeitos, mas ele vai pegar aquilo e como uma flecha, vai lá no coração do pecador. Eu já começo a sentir algo diferente acontecendo aqui. Te prepare, pois esta quarta-feira não será diferente. Deus está disposto a te levantar aqui hoje à noite e derramar sobre a tua vida graça, poder, autoridade. Oh glória! Oh glória! Quanto tempo faz que você não rasga a tua voz em um brado de celebração e adoração ao eterno Deus? Bendito seja o santo, soberano, grandioso nome de Jesus Cristo, a quem nós estamos adorando aqui nesta noite. Permita que esta palavra seja acolhida em teu coração. Na expressão de Paulo aos Colossenses, que a palavra de Cristo habite. Não é entrar aqui e sair do outro lado, é habitar. Que a palavra de Deus norteie a sua vida de manhã, de tarde, de noite. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nas ações eclesiásticas, nas ações profissionais, em todas as áreas com que eu e você, nós nos relacionamos, que a palavra de Deus habite em nós. Na igreja, na escola, no trabalho, porque quando alguém ouvir você abrindo a tua boca, haverá a palavra de Deus. Direcionamento do Senhor. Até porque, olha o que o texto sagrado diz sobre isto. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras visitarem vocês, virem de vez em quando em vocês, estiverem alguma vez outra não em vocês? Não. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Oh, glória. Aqui está o ponto. Comunhão com Deus. Você em Deus, as palavras de Deus em você. Aí você dobra o joelho para orar, pede algo e o Senhor vai lá e te entrega. Você já viu aquelas pessoas que sempre pedem oração a outras e muitas vezes usam o argumento de dizer assim, não, é que você é assim com Jeová. Ora lá por nós, porque você é assim com Ele. Você está mais próximo. Não, mas não é. Não é essa a questão. A questão é que estamos nele e as palavras dele estão em nós. E aí isso faz toda a diferença. Quando nos dobramos diante dele e apresentamos nossas causas, nossas lutas, nossas dores. E sabemos que esta palavra, ela é extraordinária porque ela é inspirada. Segundo Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. A palavra de Deus é tão poderosa, tem tanta potência. Poderia falar aqui sobre a potencialidade da palavra. Há tanta potência na palavra de Deus, na escritura sagrada, que nós estamos aqui muitas vezes e há alguém até que não valoriza, pelo contrário, desvaloriza esse momento da palavra, mas é porque não sabe
que no meio da palavra, enquanto eu estou pregando aqui, de repente uma fala, de repente uma palavra saindo daqui penetra o coração e muda toda a história. Lembra do centurião? Jesus falou: vou para a tua casa. Ele diz: não precisa, Senhor. Não precisa não. Eu sei o que é ter autoridade. Eu também tenho serviçais, liderados. Eu digo: vai, e lá eles vão. Vem, e eles logo vêm. Dize apenas uma palavra. E lá em casa, o meu criado, glória a Deus. Você ainda acredita no poder eficaz da palavra de Deus? Eu estou pregando Bíblia para vocês, e esta palavra é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós, assembleanos, temos lá em nossa declaração de fé, acreditamos na inspiração plenária e verbal das Escrituras Sagradas. Logo, esta palavra que pregamos, ela é plena, ela é completa, ela é soberana, ela é eterna, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é palavra de Deus. E ter a palavra em nós faz também com que a gente pratique. E não tem nada melhor para aprendermos a palavra do que colocarmos ela em prática. Por que as professoras, depois de darem um conceito, colocam os alunos para fazerem exercícios? É para que aquele conceito seja aplicado, seja colocado a teste, na prática. E aí Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E olha que interessante, enganando o meu irmão do lado, enganando o meu vizinho, enganando os outros, enganando a si. Será que tem alguém que não percebe isso? Quando você vem para o culto e você faz tipo que está adorando, mas não está. Quando você vem para o culto por outros motivos que não o de adorar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes tem irmãos que vêm para a igreja só para constar na lista de chamada. Tanto lá no Belém quanto aqui, de vez em quando a gente pontua, né, a cooperação dos irmãos. Não, eu preciso ir porque senão já estou com umas 3 faltas. Se eu faltar mais uma, vai dar. Olha a que ponto chegamos. Olha a que ponto chegamos. Estamos enganando a nós mesmos. O engano é nosso mesmo. E aí a gente vai nessa caminhada, nessa levada. Até quando? Até perceber que em nós não há mais fé. E aí o risco é de apostatar daquela fé. Aquela fé como de Judas, a fé comum que foi dada aos santos, pela fé que uma vez nos foi dada. Essa expressão do nosso cântico da harpa é lá de Judas, da carta de Judas. Pela fé que todos nós recebemos. Logo, precisamos ser praticantes, não ouvintes apenas. E às vezes a gente trata deixa eu chamar de auditório, de ouvintes. A homilética faz isso, né? Os ouvintes. Você é muito mais do que um ouvinte. Eu vou repetir. Você é muito mais do que um ouvinte. Ouvir é só a forma como você recebe o que Deus está entregando aqui. Mas eu e você, ao ouvirmos, precisamos acolher e colocar em prática. Exercitar. Que esta palavra esteja conosco. Eu não sei se você já passou por isso, mas em algumas lutas graves, agudas, onde não há ninguém para ali trazendo uma palavra de conforto, aí você vai orar e daqui a pouco o Espírito Santo vai lá, no seu subconsciente, e pega um texto da Escritura que ficou lá guardadinho, você nem lembrava mais. Daqui a pouco ele traz para frente no seu consciente.
Aí você começa a lembrar: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Está faltando tudo, mas nada vai me faltar. Eu estou sendo perseguido, mas eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Há uma inquietude gigante e tal. Aí Deus traz lá o Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh glória! Isso ainda acontece com você? Aleluia! Precisamos acreditar no poder transformador da palavra de Cristo. É o que aprendemos em Romanos 12:2. Esta palavra transforma. Esta palavra traz um padrão novo. Esta palavra, vou citar aqui um termo mais contemporâneo. Esta palavra traz uma cosmovisão diferenciada, uma visão de mundo diferenciada. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos 12:2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós pregamos, irmãos, algo muda. Esta mensagem em contato com o coração humano transforma, altera padrões. Tudo está indo de mal a pior, mas aí vem esta palavra e muda a nossa mente, a nossa visão, o nosso olhar. Aí é tudo aquilo que o inimigo mostrava como muito belo, mas era de condenação. A gente passa a ver o mal, a compreender o resultado e as consequências das nossas ações, e então convertemos-nos e retornamos a Deus e começamos a ver quão bom, oh, quão boa, glória a Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, precisamos acreditar. Eu estou pregando aqui, mas ela é viva, não são frases, termos, palavras soltas ao vento, não. A palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 fios, e ela penetra, ela penetra. E ela vai lá, até onde não há divisão ela chega, na alma e no espírito, juntas e medulas. E olha só o que essa palavra faz, ela é apta para discernir. Olha para o teu irmão aí, dá uma olhadinha, teu irmão do lado aí. Fala para ele aí. O que é que você está pensando? Responde não, não precisa. A palavra já desvelou. O que é que você está pensando aí, companheiro? O que é que nós estamos pensando aqui? A palavra de Deus é apta para discernir pensamentos. E é por isso que muitas vezes a gente está só pensando aqui, daqui a pouco vem a mensagem aqui, interage com o teu pensamento, você diz: opa, o que está acontecendo? Eu acabei de pensar. Você acabou de pensar, a palavra já discerniu e ela já veio como resposta para a tua vida. Dá para adorar a Deus e glorificar o Senhor por esta palavra pregada. E ela não tem somente a capacidade de julgar os pensamentos, mas também as intenções do coração. Cuidado, guarda o teu coração, é daí que procede, não é? Tudo que procede daí você precisa filtrar, controlar. Enganoso é o coração do homem. Só que a palavra de Deus chega lá e vê a intenção. Quantas vezes você já chegou na casa do Senhor? Já aconteceu até comigo. Senhor, eu não suporto mais, vou entregar tudo. Aí a palavra foi e capturou a intenção. Aí o Senhor começa a falar: vai mesmo? Tem certeza? Não vale a pena mesmo? É assim que você pensa? E aí isso vai mudando, e chega tão fraquinho, chega se carregando, daqui a pouco você diz: não, Senhor, com a força dessa comida eu vou caminhar um pouco mais. Vai parar, Elias? Vou, Senhor, me leva, eu não sou melhor do que os meus pais. Já tem aí Edito para me matar, Senhor, me leva. O anjo chega lá e diz: come.
Bebe. Muito comprida ainda é a tua caminhada. Nós ainda nos encontraremos, não aqui, lá no monte, não embaixo, lá em cima. Eu ainda tenho encontro contigo. Oh, glória! E para irmos para a parte final, Paulo trata do acolhimento da palavra recebida, posta em prática, mas ele também trata da nossa adoração, e aqui chama a minha atenção. Queridos, cuidemos com aquilo que estamos oferecendo como adoração a Deus. Cuidemos. É claro que precisamos nos esforçar para entregar com excelência o nosso culto, para cantar cada vez melhor, não é? Para aprendermos a oferecer ao Senhor algo com qualidade. Mas cuidado para que isso não seja só um estereótipo. Quando o apóstolo Paulo trabalha este versículo, no versículo 16, ele diz assim, ó: instruindo e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não está dizendo aqui com um canto lírico todo técnico, embora seja importante, lindo. Ele está dizendo um cântico espiritual. Esses dias eu estava cantando com um coro aqui da igreja e comecei a ver o maestro regendo chorando. Eu falei, opa, o que nós estamos oferecendo aqui não são as 4 vozes repartidas, grave, agudo, tenor, baixo, contralto, soprano. Não, harmonia, melodia, não. Tem algo espiritual acontecendo. São cânticos espirituais. E aí isso Paulo não trata só aqui. Efésios 5,19, ele diz, falando entre vós com salmos, hinos, e repete, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E aí eu aprendo algo. O que é então um cântico espiritual? Um cântico espiritual é aquilo que não sai apenas dos lábios, mas ele vem lá da alma, ele vem lá do coração, ele vem lá de dentro. Aí o Senhor contempla, ele olha. Lembra-se de Isaías? Isaías inicia o seu texto fazendo uma dura advertência. Este povo me louva apenas de lábios, mas o seu coração está longe. E nesse texto, capítulo 1 de Isaías, o Senhor Deus diz, eu virarei as minhas costas ao vosso culto. Deus está dizendo assim, eu vou fazer isso, ó. Vou dar as costas ao vosso culto, porque era um culto apenas de lábios. E o Deus que está dizendo isso é aquele mesmo Deus que diz, eu procuro verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Por isso o salmista diz no Salmo 95, venham, cantemos ao Senhor com alegria. E como é cantar com alegria? Como é cantar com alegria? Dá um mi menor aí. Você já viu alguém cantando, irmão? Parece que ele está fazendo a última coisa que ele consegue fazer com o restinho de força que ele tem para morrer. Até alguém que esteja em estado terminal canta melhor, canta mais forte. E hoje a gente está tendo, irmãos, muitos irmãos que eles só mexem a boca assim. Como é que chama isso? Mímica. Oh, glória a Deus. Então o salmista diz, venham, é um convite. Cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à sua presença com ação de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. E aí Paulo aqui no versículo seguinte, o 17, e tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus,
dando graças a Deus, Pai, por meio deles. Então, quer seja por palavras, quer seja por ação, renda graças a Deus. Às vezes a gente olha para a disposição da igreja e diz: irmão, vamos ficar em pé. O irmão senta. Irmão, agora vamos sentar. Ele fica em pé. Irmão, não ande, ele sai. Você fala assim: irmão, não anda não, ele já vai saindo. Parece estar na contramão. E aqui eu começo a ver que tudo que a gente for fazer, quer por palavras, quer por ação, se você vai levantar a tua mão para adorar a Deus, que é uma ação, faça isso em ação de graças. Levante mesmo. Você está precisando, e eu também, exercitar um pouco essa matéria aí. Quer seja por palavras, vai liberar numa palavra, libere. Irmão, enche o pulmão, sabe? Posta a voz assim, ó, solta. Um glória a Deus, um aleluia, um cântico. Empenhe-se em adorar e exaltar o nome do Senhor. O propósito da adoração através de hinos e cânticos espirituais. Efésios 5:20. Sempre damos graças a Deus por Pai em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a gente for oferecer a Deus precisa cumprir o seu propósito. Há um desserviço muitas vezes nos louvores. Por quê? Porque ele tira Cristo do centro. Ele não é cristocêntrico. E ele coloca o homem, o antropos, no centro. E é tudo, irmão, voltado ao homem. Tudo voltado ao homem. É do homem para o homem. E aí a conexão com Deus já foi. Já percebeu os hinos que mais mexem com a gente? Se o mar não se abrir, você vai passar por cima das águas. Olha, é Deus. No deserto, Deus vai mandar maná. Olha, oh glória. E o Senhor está lá olhando assim, dizendo: cadê a adoração? Olha para mim aqui, ó. Estou aqui, ó, procurando os adoradores. Procurando os adoradores. É por isso que eu gosto desse hino que nós vamos cantar. Porque Deus